Boa noite, meus irmãos. Estamos começando a exposição da Palavra de Deus e dedicando aos nossos irmãos que ainda estão em quarentena da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para suas congregações, 3 de Maio em Mossoró, Patu, Almina Afonso, Antônio Martins e na cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba. A partir de agosto, agora vai voltar, se Deus quiser, os cultos presenciais. Vamos expor a palavra de Deus hoje, trazer a mensagem da palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo de número 2, verso de 16 a 19. Vamos orar? Deus e Pai, que a Tua graça ilumine os corações, a Tua palavra possa ser compreendida e entendida por todos aqueles que vão nos ouvir, especialmente a nossa Igreja Presbiteriana Nova Betânia. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder meditar na Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Nos usa, nos utiliza nesta noite, Senhor. Nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, estamos aí no estudo no número 8, ou melhor, pregação, exposição da palavra de Deus, número 8, no livro de Colossenses, capítulo 2, versos de 16 a 19. E o tema, sombra das coisas que haviam de vir. Vamos tentar passar para os irmãos o que Paulo passou para os Colossenses. E eu quero chamar a sua atenção, mas vamos ler logo a Bíblia Sagrada, nova versão da Almeida atualizada, Colossenses 2, de 16 a 19, que diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de hábito para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça a partir da qual todo o corpo, suprido em bem e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, crescem o crescimento que vem de Deus. Então vamos ver o que Deus tem para nós nesta tarde. Na nossa introdução preliminar sobre esse texto, eu queria falar para você que as igrejas primitivas pagaram um preço muito caro em consequência do preço já pago pelo Senhor Jesus quando deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele veio ao mundo para fazer a redenção da humanidade, mas ele veio aqui, trouxe a salvação e plantou a igreja cristã, a igreja de Cristo. Mas vamos aí para essa introdução tão especial. Um preço muito alto que custou a sua vida e uma perseguição, amado, muito grande do seu próprio povo. Os judeus que não deram trégua ao Salvador, indo ao patíbulo da cruz, matando o Filho de Deus. Os judeus foram embusteiros com o mau uso da lei de Deus. Eles trocaram o Messias que haveria de vir as sombras, pelo legalismo da lei, como diz aqui, até das festas, né? Aquelas 3 famosas festas. E para eles, amados, ser salvo era necessário o cumprimento religioso, obedecer a lei. Porque nenhum dos líderes e ninguém do povo, aliás, quem cumpriu
foi o próprio Messias que veio ao mundo, amados, nem assim eles acreditaram e se mantiveram, amados, à sombra, confirmando assim o seu legalismo. Eles mantiveram ali na sombra do legalismo da lei, amado. O movimento herético que tinha em Colosso tentou tirar, amado, ou retirar a autoridade de Jesus Cristo, ora bem, tentando persuadir os cristãos colossenses, amados, para não aceitarem a nova igreja, meus irmãos. E esse movimento herético tinha uma fórmula para a salvação. E o homem só poderia chegar até Deus por intermédio de culto aos anjos. Brincadeira, né? Está aí no texto que lemos. Meus amados, aí no verso de número 18, meus queridos, foi notória o crescimento da igreja de Tessalônica, amados. Ela cresceu, ela recebeu os ensinamentos de Paulo vindo pelo seu ministro, o pastor Epáfras, que ensinou para eles, amados, para eles aplicarem a orientação que receberam sobre a redenção, a todos os colossenses, amados, que receberam então a redenção, para que todos os pecadores, quer sejam eles judeus ou gentios, mas os que creram em Jesus Cristo, amados, eles se prepararam para combater essa heresia nessa igreja tão nova que nascia. A igreja cresceu, aí os heréticos passaram. Né? Isso aí. Então vamos para a introdução dos versos, dos pontos que eu quero trazer para você nesta noite. O verso 17, sombra das coisas que haviam de vir. Não farei nenhuma referência aqui, amado, às sombras das festas. Não vou entrar nisso aí, eu falarei em outra oportunidade. Mas nem também da lua nova, das luas novas, dos sábados, não vou. Aquela questão, como é? Era o sábado de 8, 7 dias, ou era aquele sábado especial, daquelas festas especiais? Não vou entrar nesse detalhe agora, porque eu quero trazer uma mensagem concisa para você. Pois bem, essas coisas que eu falei são os acontecimentos velhos, passados. Você vê que tem uma igreja aqui, uma seita, que construiu até um templo de Jerusalém e faz as práticas velhas das sombras. Vive nas sombras, né? Nos escombros das sombras judaicas. É novidade, o povo é ignorante. Vamos para lá. Vamos aqui nos referir sobre a sombra da lei e sobre o Senhor Jesus, que veio ao mundo e ele passou em brancas nuvens pelos judeus. Os judeus não deram nem a mínima, né? Que era o próprio Cordeiro, não recebeu de jeito nenhum, amados, não aceitaram e não deram crédito nenhum à chegada do Messias, eles ignoraram por completo. Olha, o verso número 19, que eu quero também tratar com vocês aqui a nível de introdução agora, o crescimento que vem de Deus. Amados, não há segredo para a igreja nenhuma. O segredo de Colossenses foi aplicar a boa nova que Jesus Cristo veio ao mundo, que Paulo ensinou a Epáfras e que Epáfras passou para eles, para que houvesse o conhecimento da plenitude de Cristo, meus amados, e repassar para todos os moradores da cidade. Por isso que a igreja cresceu, o que nós deveríamos fazer hoje. Pouco se faz. E a igreja nova cresceu muito com a pregação da palavra de Deus. E Epáfras sempre estava em contato com Paulo para ver as novidades. E quando a igreja prepara os seus membros para a evangelização e anunciar o reino de Deus, amados,
as pessoas recebem o poder de Deus e são mudadas, transformadas para uma vida nova. Vamos para o terceiro verso, que eu quero fazer também a introdução, e todos eles farei a exposição mais na frente. Vamos aí, meus amados. Ninguém se faça de árbitro. Aliás, eu troquei aqui, né? O que eu falei foi sobre o item 3, mas vamos para o segundo ponto, que é ninguém se faça de árbitro. Olha bem, o Senhor Jesus Cristo não divide a sua honra e a sua glória com ninguém. Aliás, Lucas registrou isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso número 12. Ele aqui deu o real motivo da arbitragem da salvação, de quem manda a plenitude de Cristo. E está lá em Atos capítulo 4, verso 12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu, da terra, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, do qual importa que sejamos salvos. Não existe outro. Portanto, agora vamos, amados, com a exposição da palavra de Deus para você. Agora, primeiro ponto, sombra das coisas que haviam de vir. Bem, sombras pode ser muito difícil para ser compreendida e muito diverge sobre esse assunto aqui, muitos teólogos. Sombra não pode ser um estudo doutrinário para deixar os colossenses por dentro de algo a ser tratado, amados, a quem diga que se trata, amados, da orientação de Paulo aos colossenses, meus queridos, para não dar lugar àquelas seitas filosóficas, éticas, negócio de anjo, né? Culto a anjo, misericórdia, né? Entendeu? Então, todas essas coisas do passado e tudo, né? E tudo aquilo que fosse contrário à palavra de Deus da igreja nova do Senhor Jesus, a igreja cristã. O valor destacado por Paulo era a ênfase totalmente à doutrina da salvação de Jesus Cristo. Ele queria deixar assim os colossenses bem por dentro de tudo para poder ser uma igreja forte e vencer os inimigos que se levantaram contra a igreja. Quantas pessoas hoje vêm dando lugar ao relacionamento de determinadas heresias nos nossos dias e sem perceber, amados, se afasta da igreja, meus amados. Em nossos dias existe um montão de seitas heréticas, queridos, que encaminham os incautos e até cristãos, entre aspas, desesperados, que vão na onda de oferendas de homens, ao invés de Jesus Cristo, vão atrás de sombras. Está lá a igreja lá de Jerusalém, Templo de Salomão. Ali a prática deles lá, o cerimonial todo é assombração. Sombras em relação à vinda de Jesus Cristo. Ele veio e trouxe a salvação para os pecadores, amados. Mas o que os colossenses, meus amados, e a igreja dos nossos dias, irmãos, será que não estamos no mesmo, né? Agora esperando a madrugada da última hora, da volta de Jesus, e não um negócio de sombra, mas da madrugada, do raiar da luz da aurora, né? Estamos aí, quase chegando o dia, que é a luz, que é Jesus Cristo que vem para buscar a sua igreja. Vamos partir, amados, para a realidade e não voltar para as sombras, lá para trás, retroagir. Pois o Senhor Jesus Cristo já veio e trouxe a promessa do Pai feita a Adão, e aqui ele veio e pregou a boa nova, a redenção do homem, o perdão dos pecados, a restauração do homem total, para ele poder voltar a sonhar com o paraíso, para agora o paraíso da glória de Deus, amado. Por isso que o escritor de Hebreus, em Hebreus 1:1,
Hebreus 10:7 diz: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito o meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E veja aí, que coisa fantástica que Jesus Cristo veio fazer aqui por nós, meus amados. Amados, deixou claro, meus queridos, que o Filho de Deus veio para resgatar o homem e satisfazendo a vontade de Deus, meus amados, e veio para resgatar o homem, satisfazer a vontade de Deus. É por esta razão que ele morreu na cruz do Calvário e deu a sua vida, meus amados. E a igreja não precisa ir atrás de sombras, deve descartar isso, tem nada a ver, isso é um passado, que agora o real é Jesus Cristo veio para trazer a salvação. A outra realidade é que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Olha, é fantástico, né? Isso aí, isso é fantástico, maravilhoso. Vamos para o segundo ponto da nossa mensagem de hoje, o verso de número 18. Agora está na ordem. Muito bem. Quem é Jesus Cristo? Ninguém se fará de árbitro. Quem é Jesus Cristo? Paulo explicou para os Colossenses. Olha o que Paulo disse aos Colossenses, né? Para falar desse Deus único e verdadeiro. Ele deu uma grande explicação aos Colossenses. Veja, Colossenses 1, 15 a 17. Eu vou ler isso aqui para você. Veja isso aí na sua Bíblia. Ele é, olha aí, presta atenção, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amados, esse é o Deus que nós temos, esse é o Salvador que nós precisamos anunciar. Não podemos ficar de braços cruzados, mas anunciar esse Jesus Cristo, porque, amado, tudo que existe na terra, no céu, todas as coisas que a gente está vendo, contemplando, as que são visíveis e que não são, é da essência da Trindade, é da essência do Deus poderoso, é o Filho de Deus que veio ao mundo. Fantástico. Meus amados, não existe ninguém que se oponha a Deus, ele não tem concorrentes, ele é o Criador de tudo, todas as coisas, amados, e é o provedor das necessidades do homem, é ele que chega com a sua providência para o homem. Meus amados, como os Colossenses, ou como, amado, as igrejas nos nossos dias, obstante essa pandemia, os movimentos esdrúxulos de seitas heréticas, o comunismo, amado socialismo, a imoralidade do sexo, a ideologia que se opõe ao Senhor Jesus Cristo e não reverenciam ao Senhor Jesus e dão lugar a tudo e a todos. Falando nisso, hoje, a Globo hoje estava anunciando. Vai ser mais de uma hora para dizer quem é o nome daquele repórter, né? Pois é, aquele que transmite jogo. Até agora deu um branco no nome do homem, né? Galvão Bueno, Galvão Bueno para aqui, Galvão Bueno para lá, Galvão não sei para onde. Né? Meus amados, o nome é Jesus. É ele, amado, um movimento cego que a gente vê aí no mundo afora, meus queridos. A gente está vendo agora, nesse momento, um desrespeito à cultura. As pessoas se revoltando e derrubando os monumentos de 200 anos. Eles não quebram o da Bastilha, lá da França, que foi onde tudo começou. Onde tudo começou. É lamentável, amados. O mundo não respeita. Amados, um movimento, eu diria, cego está acontecendo aí, amados, desrespeitando a cultura do povo. Olha, amado, fora o Redentor do homem,
Ninguém mais nas áreas celestiais e terreais pode ser árbitro do povo. Ninguém. Olha, amados, o Senhor Jesus libertou o homem da escravidão do pecado. E Paulo queria deixar isto bem aceso no coração dos colossenses, para eles, amados, saberem e responderem aos perseguidores, às seitas, para que eles soubessem que o único Deus é Jesus Cristo, Ele é o único Senhor da humanidade. Ele veio para trazer a paz, para conduzir o homem de volta para Deus, amados, e embora Ele tenha pago um preço muito caro, amados, mas Ele veio para fazer isso, porque está lá em Colossenses, nesse livro mesmo, que nós já vimos aí, Colossenses 2:14, que diz, amados, a palavra, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava da ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Ele morreu na cruz e deu ao homem a salvação eterna, a libertação. E por último, em terceiro e último lugar, o verso de número 19, o crescimento que vem de Deus. Olha, para a igreja crescer, é necessário que os cristãos estejam bem familiarizados com as diretrizes do Evangelho. Quem é este Jesus Cristo? Quem é esse árbitro? Isto tudo sobre Jesus, amados, a sua igreja, para poder então falar para as pessoas dos fundamentos da fé cristã. Então, muitos não evangelizam porque não aprendem, não se preparam, a igreja não treina, não prepara os crentes para saber quem é Jesus, para falar de Jesus Cristo para as pessoas, amadas. Olha, eu entendo que a igreja, por exemplo, um exemplo, 100 cristãos, membros, pelo menos 70% era para estar envolvido com a evangelização e missão. Tá não está. Está querendo só ouvir, né? Aí tem muito mais de 70%. Está querendo fazer isso, fazer aquilo outro, ter uma atribuição qualquer, mas não quer ter uma vida de evangelização. A igreja é para ser mais evangelista, amado. A evangelização era para ser o programa principal, quer seja o programa de evangelização coletivo, dos avanços missionários, dos seminários de evangelização, das conferências, amado, quer seja dos evangelismo pessoal, ensinando as pessoas a evangelizar, passar o amor de Deus, da plenitude de Cristo para as pessoas. É isso que as pessoas precisam. Olha, os 70% dos membros da igreja, que todos estejam comprometidos em oração, comunhão, manifestando um grande amor pelos pecadores. É isso que a gente precisa ver nas nossas igrejas, amados. Meus irmãos, na evangelização haverão, infelizmente, acontece os evangelistas muito despreparados, amados, mas precisam estar preparados para evangelizar. Meus queridos, o mundo é ignorante a respeito de Jesus, e os evangelistas precisam chegar para eles, amados, os evangelistas que receberam Jesus, conhecem a plenitude de Cristo, chegar para eles e levar a mensagem para eles se tornarem novas criaturas. O evangelista deve se preparar de forma pessoal e nos treinamentos da igreja, com o fundamento de alcançar os perdidos pecadores. É isso que é necessário fazer. Amados, uma coisa importante que o evangelista deve associar a ele, meus amados, é a presença do Espírito Santo em sua vida, que haverá de tirar todo o temor que ele venha ter de evangelizar e contribuirá para as portas se abrirem para eles evangelizarem. O potencial do evangelista é muito grande, amado, desde que ele se prepare para evangelizar. É muito grande o conteúdo que ele tem. E é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas, não é o evangelista. Amados, antes de evangelizar, o evangelista deve, com muito cuidado, planejar como aplicar o plano da salvação para os pecadores. E o Espírito Santo que está com ele vai guiá-lo, amado. Todo evangelista deve ter ousadia na evangelização dos pecadores, sejam eles quem forem, amados,
eruditos, doutos, indoutos, lê ou não lê, alguém que o Espírito Santo estará no comando do evangelista, que vai transmitir para ele a verdade, a salvação, e uma coisa que virão pela frente quando evangelistas estão no campo missionário, evangelizando, são as barreiras e os obstáculos que surgirão por todos os lados, mas quem está no comando da evangelização é Deus, é o Senhor Jesus e o Espírito Santo no coração do homem. Eu quero concluir com três pequenas conclusões. Primeiro, em primeiro lugar, olha, o atual momento da igreja não pode ser desperdiçado. Meus amados, não pode ser desperdiçado. O tempo gastado com seitas heréticas, mas treinando os evangelistas para deixar para lá sombra das coisas que haviam de vir, que já veio, que foi Jesus Cristo, pois a vinda de Jesus já aconteceu e os judeus ainda esperam como sombra, e os cuidados e os cristãos amados esperam na madrugada da última hora. Né? Em segundo lugar, nunca se envolvam com movimentos, amados, sejam eles quem for. O sistema da salvação e eternidade estão em Jesus Cristo, ninguém pode igualá-lo. Pois também, amados, ninguém se faça de árbitro, e o único árbitro é o Senhor Jesus. Ninguém, portanto, faça de árbitro, amados. Ele é o único árbitro. Em terceiro e último lugar, não esqueça que o seu potencial não é esse que você se apresenta tão somente, mas evangelizar é muito mais do que isto, pois o crescimento da igreja é o crescimento que vem de Deus. Abra o seu coração e compreenda essa realidade. E eu queria concluir com uma historinha, viu, Dedé? Olha, um cristão foi visitar um amigo em Londres, lá na Inglaterra, né? Bateu a porta da casa e uma meninazinha veio atender o homem e se apresentou, mas a menina não entendeu o seu nome. Ela então voltou lá para dentro da sua casa e disse: pai, está aí na porta um senhor que deseja vê-lo. Como é o nome dele, minha filha? Eu não entendi. Não, papai, o nome dele não. O nome dele, papai, não entendi, mas eu acho que ele era muito parecido com Jesus Cristo. Amados, pois é, por isso que Paulo escreveu lá aos Coríntios, 2 Coríntios 3,18, e está no Tesouro de Ilustração, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Olha, meus queridos, deixa as sombras que passaram, se envolva com a realidade, a aurora da madrugada do dia final está chegando, dê a sua vida para servir a Deus, para que a sua vida seja uma vida nova, transformada pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém.